Voltamos com o Justiça às Claras, com o doutor Rodrigo Pessoa, juiz federal criminal. Já nesse segundo bloco, no primeiro ele falou sobre a legalidade do bloqueio, dessa questão do WhatsApp. Nós vamos entrar num assunto correlato agora, que seria também, que está muito em voga, em muita evidência, que seria a delação premiada, o Instituto da Delação Premiada. Doutor, o que é a delação premiada? É interessante essa pergunta, né? A delação premiada, ela é, na verdade, uma ferramenta legal dada a pessoas que, talvez por buscar um benefício, pessoas provavelmente envolvidas em atividades criminosas, que para buscar um benefício que na legislação vigente vai desde uma redução de pena até o perdão judicial, se for o caso, prestam para a autoridade policial ou para o Ministério Público informações que podem auxiliar nas investigações, porque determinados tipos de crime, eles possuem uma investigação muito difícil, muito complexa, como os crimes de corrupção, por exemplo, certo, que vamos falar ainda hoje. Exatamente. Né? Então, a delação premiada ela vem justamente para auxiliar na investigação desses crimes, possibilitando justamente as pessoas que queiram colaborar com a justiça, que tenham esse benefício legal de redução de pena. Tanto que se chama de colaboração premiada à lei. Há algum tempo atrás, no tempo do governo militar, ficou uma espécie, essa delação, essa colaboração naquela época, ficou meio taxado na sociedade de aspas, um meio dedurismo, fecha aspas. Como é que, na opinião do senhor, a gente está vendo essa delação hoje perante a sociedade? Bom, a delação, querendo ou não, não deixa de ser uma entrega, né? Não deixa de ser um dedurismo, acredito eu. Mas a delação, como nós temos hoje, ela só produz esses efeitos que eu disse se, de fato, as informações prestadas pelaquela pessoa que resolveu colaborar com a justiça se concretizarem, chegarem ao resultado final. A nossa lei de delação premiada, a Lei 2085, ela fala expressamente que os efeitos da delação só serão possíveis se dela a gente conseguir ou identificar um coautor, partícipe daquele delito, ou conseguir chegar ao produto do crime, ao proveito do crime, ou conseguirmos descobrir algo sobre a estrutura criminosa, né, daquela organização, ou até a localização de eventual vítima, a gente pode dizer aí, numa extorsão mediante sequestro, né? Então ela não deixa de ser isso, mas eu não gosto de usar essa palavra dedurismo. Eu fico aqui até com um jurista clássico, Iering, eu acho que para quem já estudou vai lembrar desse nome, ele fala em direito premial, né? Talvez percebendo, né, a época, muito antigamente, que seria difícil de se perseguir, né, de se investigar determinados tipos de crime, o direito poderia oferecer a algum envolvido um prêmio caso ele ajudasse a contribuir. Essa, inclusive, é uma crítica nessa questão do dedurismo, de falta de ética, ela é uma crítica feita... O que está acontecendo hoje, aí a gente vê aí na mídia, toda hora a mídia colocando, os acusados pelo colaborante, vamos colocar assim, dizendo, não, isso é errado, isso é dedudura, isso é isso, isso é aquilo. Exatamente. Seria uma falta de ética, né? Eles criticam como se aquele colega tivesse agido faltando com a ética. Eu, pessoalmente, acredito que a gente deve pensar na questão ética no momento da nossa conduta lá atrás, porque as pessoas, depois de, em tese, estarem cometendo crimes, estarem praticando atos ilícitos, depois disso tudo, vêm falar em comportamento ético quando são delatadas ou são nomeadas como partícipes de crime. Eu acho que o comportamento ético é assim, o comportamento de você estar de acordo com a lei desde sempre. Trocando um pouco, a delação é uma prova testemunhal ou não? O que é a delação no processo? Uma pergunta aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, estudantes de direito, advogados. A delação, que tipo de prova ela está sendo encarada hoje? A classificação dela? Essa sua pergunta é bastante interessante, Cristiano, inclusive porque a própria doutrina ainda não chegou a uma unanimidade, a um consenso a respeito da natureza
da delação premiada? O que se diz é que ela é uma prova anômala. Ela não se equipara a um depoimento testemunhal e também não seria uma prova que se encaixaria dentro das outras provas previstas no nosso Código de Processo Penal. Então, ela teria as suas características específicas, porque, de fato, ela é um acordo feito entre o colaborador e o Ministério Público ou a polícia, através do qual eles celebram uma espécie de contrato mesmo, onde vai, de acordo, né, com a utilidade, com o resultado prático daquelas informações prestadas, se negociar, entre aspas, o benefício que aquela pessoa terá, que vai desde a redução da pena até um eventual perdão judicial. Mas então o juiz, no caso, ele não participa desse acordo? Ele vai homologá-lo ou não? Exatamente. Isso não é um contrassenso, já que é ele que vai perdoar ou não? Por lei, o magistrado ele está proibido de participar do acordo. Ele, como você mesmo disse, ele teria somente que homologar essa decisão, esse acordo feito, logicamente observados os requisitos de legalidade, etc. Se critica muito a respeito disso, porque ao magistrado, em princípio, que cabe a aplicação da pena. Exatamente. Né? Mas essa negociação, penso eu, que não prejudicaria a aplicação da pena por parte do magistrado, porque nós poderíamos, depois, evidentemente, de aplicar a pena conforme a legislação determina, simplesmente pegar e abater, entre aspas, este benefício que a pessoa obteve devidamente homologado anteriormente pelo próprio magistrado. Entendi. A delação premiada, então, ela seria uma fórmula quase que adjacente ali do processo, principalmente para esses crimes de corrupção que nós vamos falar, igual você já colocou, de se chegar ao objetivo final, que seria a apuração ou não do delito. Sim, porque esses delitos, alguns delitos, a investigação deles é extremamente complicada. Então, se você não conseguir alguma informação, como eu digo, de dentro, você chegar a um resultado prático final é muito difícil. Entendo. Porque esse tipo de prova realmente não é fácil de você conseguir. Nós já vamos voltar com o terceiro e último bloco, também trazendo essa parte da delação para o crime de corrupção, no qual o doutor vai explicar para os telespectadores e fazendo esse link entre o delito e a forma como ele está sendo investigado. Já voltamos.